Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta jurídica que é, assim, super poderosa, mas que muita gente nem percebe que existe, o chamado freio interpretativo. Vamos entender direitinho como as palavras de uma lei, que às vezes parecem vagas demais, são controladas para garantir justiça e, claro, para evitar abusos de poder. E aqui já começa o nosso papo. Pensem só. Uma lei autoriza algo em nome do interesse público. Tá, mas o que exatamente é isso? A curiosidade da imprensa? Um boato que viralizou? Ou tem que ser uma coisa muito, mas muito mais séria? Pois é, sem um controle, palavras como essa podem virar uma espécie de elástico, sabe? Esticam para qualquer lado e isso pode ser bem perigoso. Então, antes da gente falar da solução, vamos entender bem o tamanho do problema. É justamente para conter esse perigo das palavras vagas na lei que a tal da interpretação restritiva existe. O ponto central é esse aqui. Quando a lei usa um termo muito aberto, ela pode acabar dando, sem querer, um verdadeiro cheque em branco para quem vai aplicar essa lei. E aí, o sistema todo se desequilibra. Os poderes podem ser exagerados e os direitos diminuídos. O risco de abuso é real e é exatamente aí que a hermenêutica, que é a ciência de interpretar as leis, entra em campo. Deixa eu dar um exemplo prático para ficar bem claro. Pensa no verbo constranger num crime de extorsão. Se a gente interpretar isso de forma bem ampla, uma insistência meio chata, uma cobrança mais forte já poderia ser considerada crime. Agora, a interpretação restritiva vem e fala, opa, peraí, ela exige uma coação séria, grave, para proteger a liberdade e evitar que o direito penal seja usado para qualquer coisinha. Isso nos leva à grande metáfora desta análise. Pensem na lei como um carro que pode acelerar sem controle. A interpretação restritiva funciona como um freio. Um freio necessário. Ela não desliga o motor, mas garante que o carro não saia da estrada da justiça e da razoabilidade. A definição formal é essa. A interpretação restritiva é um método que basicamente aperta o foco. Em vez de deixar a lente da câmera toda aberta, pegando tudo o que aparece, ela fecha o foco só naquilo que é essencial, naquilo que é legítimo. Ela acaba excluindo o que, embora pareça caber nas palavras da lei, na verdade não combina com o espírito do sistema jurídico. A lógica por trás disso é bem simples, mas muito poderosa. O movimento é sempre esse, do texto mais amplo para o sentido mais apertadinho, mais estrito. E qual é o resultado prático disso? Menos situações vão ser cobertas por aquela lei. Mas o mais importante é o foco: proteger os direitos das pessoas e limitar o poder do Estado. É uma escolha consciente para manter a lei nos seus devidos limites. E olha, é muito importante entender que isso não é um ato de rebeldia contra a lei, tá? Quem interpreta não está reescrevendo a regra, muito menos invalidando ela. A pessoa está basicamente dizendo, olha, dentro das possibilidades que esse texto me dá, eu escolho a mais contida, a mais restrita, porque é ela que protege melhor a Constituição. A função é conter, não destruir. Bom, agora vamos para o coração do assunto. Por que essa ferramenta é tão fundamental? A resposta está naquele equilíbrio básico de qualquer democracia: proteger os direitos das pessoas e, ao mesmo tempo, limitar o poder do Estado. Estes aqui são os pilares. A interpretação restritiva é acionada para proteger a liberdade de expressão, para garantir que ninguém seja punido por algo que a lei não diz claramente, para conter os poderes num estado de exceção e também para proteger a estabilidade, a segurança jurídica de todo mundo. Essa frase resume perfeitamente a ética da coisa. A interpretação restritiva é como se fosse uma barreira de proteção. Quando uma lei de texto muito amplo ameaça a liberdade ou a dignidade de alguém, esse princípio entra em ação para garantir que o direito fundamental vença a disputa. Mas afinal, esse freio é usado o tempo todo, em qualquer situação? A resposta é não. É uma ferramenta para casos bem específicos. Saber onde aplicar e, tão importante quanto, onde não aplicar, é essencial nas diferentes áreas do direito. Como a gente pode ver, a aplicação varia bastante. No direito penal, por exemplo, o freio está sempre acionado para proteger a pessoa contra o poder de punir do Estado. Agora, quando o assunto é direitos humanos, a lógica é exatamente a oposta. Aí a gente pisa no acelerador, buscando a interpretação mais ampla possível para garantir a máxima proteção. E no direito tributário? A tendência é restringir a criação de impostos para proteger o patrimônio de quem paga. No direito penal, isso é a regra de ouro.
Aquele famoso princípio de que, na dúvida, a decisão é a favor do réu, exige que as leis que criam crimes e penas sejam lidas da forma mais fechada, mais restrita possível. Isso evita que a punição seja ampliada pela, digamos, criatividade de quem interpreta. E aqui está o contraponto perfeito. Quando a gente está diante de uma norma que garante um direito fundamental, como a liberdade ou a igualdade, a postura muda completamente. Se a gente restringir o alcance dela, estaríamos diminuindo a proteção que a própria Constituição quis dar. Por isso, a interpretação busca sempre o maior efeito possível, a máxima efetividade. Mas essa ferramenta de contenção também tem os seus próprios limites. Um intérprete não pode simplesmente usar a interpretação restritiva para fazer a lei sumir, desaparecer. Existem regras para usar esse freio. Essa é a pergunta que define o limite da coisa toda. E a resposta é um sonoro não. Se o intérprete pudesse reduzir tanto o alcance de uma lei a ponto de ela não servir para nada, ele não estaria mais interpretando, né? Ele estaria legislando, e isso viola a separação dos poderes. Então existem regras bem claras para essa contenção. Primeiro, a restrição não pode anular a lei. Isso seria o mesmo que revogar, e quem faz isso é o legislador. Segundo, a escolha tem que ter uma base racional, justificada com argumentos jurídicos, não com achismos. Terceiro, a interpretação tem que respeitar o que o texto permite. E por último, ela tem que manter a coerência do sistema jurídico como um todo. Acho que a melhor metáfora é essa. Um instrumento cirúrgico e não uma marreta. Não é uma ferramenta de força bruta para quebrar a lei. Pelo contrário, é um instrumento de precisão usado para remover ambiguidades perigosas e garantir que a lei cumpra seu propósito de um jeito justo. Então, para resumir de um jeito bem prático, o freio interpretativo é um santo remédio contra exageros quando a lei tira a liberdade ou dá poderes excepcionais. Por outro lado, a gente evita usar esse freio quando a lei protege direitos. No fim das contas, o objetivo é sempre o mesmo: conter abusos, mas sem desrespeitar a lei. E fica aqui uma reflexão final. A linha que separa interpretar para conter e interpretar para reescrever a lei é muito, muito tênue, e é aí que mora o grande desafio do direito. Onde é que termina a interpretação legítima e onde começa a invasão no poder de criar leis? Essa é a tensão constante no fundo fundamental para a justiça.